Mas alguém já investigou o que significa essa palavra sensualidade? Lembre-se que eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de sensualidade. O que será isso? Vou, então, mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz. Segundo a pesquisa que eu fiz, a sensualidade é definida como presença que desperta sensações. Simplesmente isso. Então, você vai notar que as fotos tidas como sensuais vão mostrar o quê? A mulher sentindo algo, expressando algum tipo de sensação em relação ao seu corpo como mulher adulta. Mas você vai notar que a foto, inclusive, ela expressa o quê? A sensação da mulher. Então, é a presença que desperta sensações. Logo, não está ligada a algo sexual. A mulher, ela pode ser sensual no sentido de que ela desfruta a vida e se posiciona na vida sentindo, desfrutando o prazer de usar o seu corpo, a sua energia vital para se movimentar. E esse movimento da mulher, que ela vai sentir prazer de realizar esse movimento, pode estar totalmente de acordo com seus valores, com a sua identidade e com o seu livre-arbítrio. Enquanto a mulher se movimenta, a gente nunca deixa de sentir. Então, com certeza, agora, nesse exercício que a gente fez, né, de dançar música, cada movimento que a gente fazia produzia na gente uma sensação. Vocês vão notar isso. Todo movimento que você faz produz em você uma sensação. A pessoa que é tida como sensual é uma mulher leve, que ela desfruta das sensações. A maior parte das coisas que ela faz provocam nela sensações positivas. E por isso ela demonstra isso no corpo dela, ela demonstra essa sensação positiva. A sensação de confiança, de autocontrole, a sensação de felicidade, que é expressa através do sorriso, através de um olhar que é seguro, um olhar que não tem medo de encarar o que tem pela frente. Faz sentido isso, gente? Quando a gente não busca o significado das palavras, é fácil a gente se levar pelo senso comum. E se você vai procurar, né, essa palavra no Google, você vai ver várias imagens realmente levando lá para o lado sexual. Mas quando você vai ver a etimologia da coisa, tem a ver com a presença que desperta sensações. E é muito associado à mulher, por quê? Porque a mulher sente, a mulher sempre sente. Então, por isso, está na cara da mulher se ela está satisfeita ou se ela não está. Aí é que vem o pulo do gato da mulher ser atraente. Quando ela está satisfeita, quando ela está num ambiente onde ela pode se movimentar sem medo do julgamento, porque ela está agindo de acordo com seus valores, com a sua identidade, com seu livre-arbítrio. Nesse lugar onde a mulher se sente digna, se sente respeitada, as sensações dela são positivas. Então, a postura dela é diferente, o sorriso dela é diferente, a forma dela se movimentar é com parcimônia, com leveza, com delicadeza. E isso chama atenção. Vou ver aqui as respostas de vocês, vocês vão me contando se está fazendo sentido, por favor. Que é muito interessante. Amei essa definição, total sentido. Que legal. Ai, nunca tinha visto o significado. Interessante. Legal. Que bom que fez sentido. Ah, informações de milhões. Também saber faz todo sentido. Exatamente. Então, não tem a ver. Quando você pensa assim, uma mulher atraente, a gente muitas vezes pensa em atração linkando a beleza padrão, né? E não tem nada a ver com isso. Toda pessoa, vocês viram lá no vídeo, tinha várias mulheres de diferentes idades. E todas elas tinham o quê? Sensações positivas. Elas estavam sorrindo, elas estavam ali desfrutando de cada movimento, daquele momento ali alegre da dança. E se você notar esse vídeo que eu trouxe, não tinha ninguém com beleza padrão. Então, mas estava todo mundo ali, ó, num momento alegre. Daria vontade da gente ter ido lá naquele lugarzinho da África para dançar junto com aquele pessoal, não é mesmo? Então, pense, se você é uma mulher que tem a presença, que desperta sensações positivas, para você ter essa presença, você precisa estar num lugar alinhado com seus valores, sua identidade e o seu livre-arbítrio.
Assim, quando você se movimentar, você vai sentir sensações positivas, isso vai estar na sua cara, nos seus movimentos, na sua linguagem corporal, e as pessoas vão se sentir naturalmente atraídas a você. Por isso que a gente sempre falou que não é força, é jeito. Só que aí a gente vem para a pergunta que não quer calar. Hoje, a sua presença no mundo, no lugar que você ocupa no mundo, desperta quais sensações? Quais são as sensações que você, mulher, experimenta hoje ao se movimentar na vida? Você conseguiria definir em algumas palavras? Que é que a sua presença no lugar onde você está desperta hoje? Você mesmo se sente como? Conseguiria colocar em 2 palavras o tipo de sensação que você tem hoje? Ao usar o seu corpo, ao se posicionar na frente de outros, na maior parte das vezes, que sensação você tem? Estou esperando as respostas. Então, a gente tem aqui diferentes respostas. Algumas estão no momento de vida mais feliz, onde se sentem confiantes, poderosas, seguras. Agora, outras mulheres já se sentem estagnadas, limitadas, ou até com momentos, né, com picos. Tem momentos que eu me sinto muito confiante, tem momentos que eu não me sinto nada confiante. Aí eu me sinto confusa, descontente, esgotada. Aí um pouco sobrecarregada, mas às vezes um pouco confiante. É verdade. Infelizmente, algumas vezes nós nos sentimos todas, né? Passamos por um momento assim mais de altos e baixos na nossa vida, né? A gente às vezes experimenta esse momento mais baixo. Aí me comparo e me limito nas sensações, há momentos que me sinto com confiança. Então, às vezes a gente se encontra assim nesse contraste da vida, né? Tem hora que eu tô muito lá em cima, tem hora que eu tô muito lá embaixo. Acontece, gente. Sintam-se acolhidas. Obrigada pelas respostas de todas. Infelizmente, todas nós, eu me incluo, todas nós precisamos vencer um obstáculo. Existe um inimigo em comum. E aí eu vou revelar para vocês aqui qual é o inimigo em comum que nós todas temos e que impede as mulheres de todo mundo acessarem o seu poder de atrair e realizar. Vou falar para vocês. O inimigo em comum que a gente tem é o medo de confiar. Quem aqui sente medo de confiar? Só coloca eu. Medo de confiar. Olha aí. Praticamente unânime, né? Mas dá para a gente neutralizá-lo, hein? Eu concordo com vocês, esse é um grande inimigo. E ele tem uma razão de ser. Por que que existe esse grande inimigo na nossa vida? Olha que estatística triste. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no Brasil só em 2020. Imagina se a gente considerasse o número de mulheres que passou por violência física, psicológica ou sexual desde que a gente existe. Há 30, 20 ou há 40 anos atrás. Quantas mulheres podem ter sofrido esse tipo de violência, né? O medo de confiar, então, quando aconteceu algo com a gente que marcou a nossa existência, pode ter acontecido conosco ou pode ter acontecido com alguém muito próximo. Gera, então, um medo de confiar, o medo da entrega. Esse medo impede que um grande número de mulheres se entregue ao momento presente. Aí dá medo, né? Da gente desfilar pela vida com o nosso corpo, da gente se movimentar. Quem pode estar observando? Que intenção tem?
E aí, por isso, a gente não vive o momento presente do jeito que ele poderia ser vivido, com sensações positivas. A gente sente pela metade. Para não sofrer, a gente nem se entrega para os sentimentos. E aí, por isso, a gente vive também a realização, a sensação de realização, a gente vive ela pela metade e sem profundidade. Medo de confiar, gente, esse é o nosso inimigo, a gente tem que olhar para ele. A gente tem que entender por que a gente não confia, se isso se trata de um medo relacionado aos fatos da nossa vida, ou se isso se trata de uma sensação que já acompanha a história da minha família. A gente vai falar mais sobre isso. Então, já entendendo qual é o nosso inimigo, concordamos aqui que todas temos o mesmo inimigo, que é o medo de confiar. Eu até deixei geral, né? Não é só por causa da violência sexual, é por causa de todo tipo de agressão. Infelizmente, a vida tá difícil hoje para quem tem sensações intensas. Para a gente ser natural, para a gente ser alguém que não tem medo do julgamento. Realmente a vida tá um pouco difícil, né? Por causa da condição em que está a forma de ser das pessoas, a forma de interpretar, né, as situações. Por isso, já que a gente sabe qual é o inimigo, nós precisamos proporcionar para nós mesmos o acolhimento das nossas sensações, um ambiente seguro e fisicamente e emocionalmente seguro, seguro física e emocionalmente, e nós precisamos ter confiança na nossa própria capacidade de decidir e agir. Então, se vocês quiserem, podem printar essa tela, porque essa aqui, ó, é para a vida. É para a vida, para a gente lidar com o medo de confiar. Esse é o direcionamento para a vida. É isso que você vai fazer para a sua vida inteira, para você se sentir bem, para você se posicionar na frente das pessoas com o corpo que você tem, para você se sentir bem, apesar de qualquer pessoa que possa estar te observando, para você ter certeza daquilo que você está fazendo. Você vai precisar sempre acolher as suas sensações, providenciar para si mesmo um ambiente seguro, física e emocionalmente, e vai precisar cultivar confiança na sua capacidade de decisão